Esse é um dos vídeos mais difíceis e que eu vou tentar fazer aqui no canal. Algumas pessoas me pediram para falar a respeito do caso dessa monstruosidade que aconteceu em Santa Catarina, na cidade de Saudade. E eu, como pai, eu fico muito angustiado, eu fico com o coração apertado, porque a dor de perder um filho deve ser algo assim inexplicável. E ainda mais crianças tão pequenas, tão nenezinhos ainda, sabe? Então isso é algo assim que não existe uma resposta. Se você procura uma resposta para isso, não existe. Não existe. Eu oro para que o Espírito Santo tenha misericórdia, para que ele dê força aos pais, aos parentes, né, dessas pessoas, que Deus tenha misericórdia deles, que Deus possa amenizar essa dor que não tenho palavras, eu não tenho um porquê, eu não tenho uma resposta. É difícil falar sobre isso. E nesse vídeo eu não vou cortar, eu não vou editar, não vou fazer nada. Eu vou falar aquilo que eu acredito que nós devemos fazer. Aquilo que eu creio, segundo a minha fé. Segundo aquilo que eu aprendi. Segundo aquilo que eu vi. O que eu posso dizer aos pais das crianças e aos parentes das professoras é o seguinte. A palavra que eu gostaria de deixar a vocês está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz assim: E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós viveremos um dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais sofrimento. E esse dia vai chegar. E esse dia será um dia de grande gozo e alegria, de reencontro. Então que, apesar da dor, possa haver fé em seus corações. A segunda coisa que eu gostaria de falar é a respeito desse jovem que se tornou um monstro. Por que isso acontece? Você já parou para pensar o porquê que alguém decide pegar uma espada, sair da sua casa, de onde está, e entrar em um lugar e tirar a vida de pessoas? Você há de convir comigo que isso não é uma coisa fácil de entender. Ninguém pode dar uma resposta concreta a respeito disso. O motivo é o tal motivo. É muito difícil, é muito complexo isso. Mas eu posso te dizer acerca daquilo que eu creio. Eu posso te dizer acerca das coisas que eu já vi. Eu posso te dizer com base nas experiências que eu já tive. Não pense você, aliás, não pense em ninguém que isso é a última vez que vai acontecer. Não pense nisso. A verdade é que o diabo ele não brinca de ser diabo. Mas nós, como filhos de Deus, muitos de nós brincamos de ser filhos de Deus. Nós brincamos de pregar o Evangelho. Eu não vou generalizar aqui, existem exceções. Mas na grande maioria as pessoas brincam. E a grande verdade é que nós estamos 24 horas por dia diante do reino espiritual. E no reino espiritual existem anjos de Deus e demônios, anjos caídos. A Bíblia diz assim que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E que ele anda ao derredor tentando buscar alguém, rugindo como um leão, buscando quem ele possa tragar.
O diabo anda ao derredor. Ele busca uma brecha 24 horas por dia. Na minha vida, na vida do Vagnão e na vida de você que está assistindo esse vídeo. Quando eu soube da notícia, eu fiquei muito chateado, fiquei muito angustiado. E ao mesmo tempo eu tive uma sensação de que nós precisamos falar mais do Evangelho de Cristo. Nós precisamos ser mais crentes. Crentes quentes, fervorosos. Nós precisamos estar conectados com aquilo que Deus está pensando. Irmãos, tudo poderia ser diferente se esse jovem tivesse ouvido a respeito de Jesus. Se esse jovem tivesse tido um encontro com Jesus, tudo seria diferente. Irmãos, o diabo, nesse momento, enquanto eu faço esse vídeo, ele não para de fazer os seus movimentos, de agir na vida de pessoas. Eu quero ler aqui um pequeno relato do delegado que conversou com o pai do menino, do jovem que fez essa monstruosidade. Olha o perfil do cara e vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha só, abre aspas. Ele era muito introspectivo. O cara era fechado. Vai pensando aí. Ele era fechado, ele era na dele. Ele não tinha muitos amigos, né? E os que tinha se afastou nas últimas semanas. O cara se isolou. O cara entrou numa espécie de bolha. Irmãos, isso é muito perigoso. Pessoas que ficam isoladas. Pessoas que vivem isoladas. Pessoas que não querem ter contato com outras pessoas. Isso não é normal. Ah, não, eu sou na minha, eu sou quieto. Não, isso não é normal. Isso não é normal. Meu Deus. Olha só, ele dormia na mesma cama que o seu pai, né? E o pai falou que ele tinha medo de dormir sozinho. Ei, nós estamos falando aqui de um cara de 18 anos que tinha medo de dormir sozinho. Um homem com medo de dormir sozinho. Por que esse cara tinha esse medo? Da onde surgiu isso? Qual é a raiz disso? Você começa a compreender que esse cara já tinha uma vida não muito legal. Já viam nele problemas. Ele já estava envolto de problemas. Olha só, ele judiava dos bichinhos da casa. Nada grave, mas judiava, né? E ele sofreu bullying na escola. De tudo isso aí, o bullying ainda seria o menos pior. Mas que esse jovem tinha traumas, ele tinha. Isso é fato. Irmãos, eu já lidei com muita gente em células, em reuniões, em evangelismos. Eu já conversei com pessoas traumatizadas. Eu já tive contato com pessoas que, em dado momento, aquelas pessoas falavam coisas que não eram elas falando. Era o demônio falando na boca delas. Eu já tive em evangelismo que eu presenciei cada coisa que eu ficaria aqui horas e horas falando para você. E eu tiro uma conclusão em tudo isso. Nós precisamos fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados a fazer. Destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo. Não pense você que não existem outros jovens aqui pelo Brasil, pelo mundo, que nesse momento estão sendo discipulados por demônios, por espíritos das trevas, que estão nesse momento sendo cheios de pensamentos de morte, de suicídio, de ódio. Muitas pessoas estão recebendo cargas e cargas de lixo espiritual. Portas e brechas são abertas na vida dessas pessoas quando situações acontecem
E muitas dessas situações acontecem já na infância ou na pré-adolescência. Abusos, rejeições, enfim. Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos disse a fazer. Ide e pregai o evangelho. E te digo mais, olha o que está escrito aqui, ó, em Isaías 61. Nós precisamos viver essa palavra. Eu não sei o que acontece com você, mas às vezes eu estou em um ambiente, em algum lugar, e eu vejo uma pessoa e eu sinto que eu tenho que falar algo para essa pessoa. E é algo espiritual, cara. Ó, inclusive eu respeito você que está aqui no vídeo e não acredita nada disso. Ah, para mim o cara é um safado, sem vergonha, tem que ir pra cadeia. Beleza, cara. Mas eu creio que existe uma causa. Nada acontece por acaso. Nada é acaso. Nada é acaso. Uma pessoa que ela tem uma vida isolada não é por acaso. Tudo tem um porquê. Então eu respeito a tua opinião, mas eu quero dizer para você que a raiz de tudo isso é espiritual. E a igreja de Cristo aqui nessa terra é responsável em libertar essas pessoas no nome de Jesus. Em levar o evangelho a toda criatura. Nós temos que ir mais longe, nós temos que avançar mais. Nós temos que pedir a Deus para que nos revele pessoas que estão nesse tipo de cadeia, nesse tipo de prisão. Eu me lembro de uma história, não é uma história, é um relato do pastor Batista, da Crash Church. Eu lembro que uma mulher punk, ela foi no culto com uma machadinha, né, ele conta esse testemunho, e ela foi para matar o pastor. Cara, presta atenção, o reino espiritual não é brincadeira. Aquela punk, ela foi com intento, ela foi decidida a matar o pastor Batista. Talvez ele veja esse vídeo. Se ele ver, ele vai confirmar o que eu estou dizendo aqui. E no momento que ele foi se aproximar dela, ela já estava preparada para fazer o ato, e ele abraçou ela. E no momento que ele abraçou ela, ele disse algo para ela a respeito de Deus, né, do amor de Deus. E a moça disse que naquele momento ela foi impactada com algo que mudou o coração dela na hora. Irmãos, isso é o poder de Deus, cara. Isso é a presença de Jesus. Ela foi liberta naquele momento. No momento em que ela planejava o mal, naquela hora ali, ela foi liberta. Com um abraço do pastor no qual ela ia matar. E ela, depois disso, conheceu a Jesus e pelo que eu sei, até hoje é da igreja do pastor lá. Então, irmãos, são coisas espirituais, irmãos. São coisas que a gente não entende. São coisas que a gente não compreende, mas nós temos uma responsabilidade. O evangelho precisa ir mais longe. Precisa. Para se cumprir o que está escrito aqui em Isaías 61. Se liga. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Agora presta atenção. Estou até arrepiado aqui, irmão. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Corações destruídos, corações que estão enfermos, corações que estão totalmente em pedaços, que estão contritos. Ele me enviou para isso. Vírgula, e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Oh, meu Deus. Nós temos que chegar nessas pessoas e libertar essas pessoas no nome de Jesus. Isso é uma responsabilidade que está sobre a igreja de Jesus. Versículo 2: e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Existe uma missão, e a nossa missão é encontrar essas pessoas
e libertar essas pessoas das amarras do diabo, de tudo aquilo que faz com que elas ajam desta forma, de tudo aquilo que prende, de tudo aquilo que está discipulando elas a fazer esse tipo de coisa. Irmão, chega de evangelismo Nutella, irmão. Nós temos que partir para cima. Então, se você estiver andando, se você estiver caminhando, você tem um vizinho que está lá com esse perfil de gente isolada, de gente problemática, de gente que vai para cima, irmão. Vai para cima, fala do evangelho de Cristo, fala do amor de Deus, ore pela pessoa, jejue e ore, dê ordem para que os demônios que estão ali agindo saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É tempo de falar do amor de Deus. Deus já está usando essa pandemia para mexer com a igreja. Irmãos, a responsabilidade está nas nossas mãos. Que Deus abençoe você grandemente. Fica esperto. Fica esperto. E até o próximo vídeo.